Começar agora nosso encerramento do primeiro dia da Brazil Conference at Harvard and MIT. E para começarmos, temos primeiro um vídeo. Então, por favor, vamos começar essa última palestra. Obrigado. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Vai malandra, eita louca, tu brincando com bumbum. Vai malandra. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ya enviciado. When it's all said and done, will I see you? Now that my love is on. Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo delante de la gente. Me pones indecente. Boa noite novamente. Gostaria de começar primeiro agradecendo a todos os presentes e os milhares que estão nos seguindo online. Meu nome é Pedro Farias. Eu sou Vitória Almeida e somos vice-presidentes da Brazil Conference at Harvard MIT 2018. Temos a honra hoje de introduzir duas convidadas extremamente especiais para a nossa conferência. A primeira entrevistadora desse nosso painel. Gostaria de chamar ao palco Larissa Maranhão. A Larissa formou-se em Harvard em 2017. Nativa do Alagoas, Larissa é economista e foi presidente da Brazil Conference por 2 anos consecutivos e estava presente desde a primeira edição da conferência. Ela foi a primeira funcionária da Brex, uma fintech do Vale do Silício. Hoje ela está aqui conosco, semelhante à nossa convidada, como um exemplo de uma mulher empreendedora. Nossa outra convidada, nativa de Honório Gurgel, tem 25 anos e não para de quebrar recordes. A Anitta é sua própria empresária e continua sempre expandindo seu sucesso internacional e também defendendo as mulheres. Hoje, ela falará sobre sua experiência como empreendedora brasileira e sobre o seu processo criativo, que já produziu diversos hits internacionais. É uma imensa honra tê-la na nossa conferência e poder introduzi-la hoje à noite. Preparem, que agora é hora da entrevista das poderosas senhoras e senhores, Anitta! Boa noite. Obrigada pelos aplausos. Anitta, muito obrigada mais uma vez por ter tirado um tempinho da sua agenda super corrida para estar aqui com a gente hoje. É uma honra enorme para Harvard e para o MIT ter você aqui na Brazil Conference. Para mim também. Estou muito lisonjeada de estar aqui. Agradeço o convite e estou feliz também de saber que lá no Brasil isso está repercutindo muito bem e tem muita gente acompanhando esse momento. E só uma observação, ano passado eu apresentei um painel final e eu estava um pouco nervosa, liguei para minha mãe depois, fiz, e aí, o que é que você achou da minha introdução ao Jorge Paulo Lemann e ao Warren Buffett? Ela falou, bom, mas você não deu nem boa noite ao pessoal. Então, antes de mais nada, boa noite a todos. Mas... Tá bom. Bem, Anitta, você fechou o ano passado superando a Lady Gaga e a Beyoncé como as mais influentes no Billboard, que é um índice de popularidade da música mundial.
Todos os singles que você lançou ano passado chegaram no primeiro lugar, das mais tocadas no Brasil. Vai Malandra, só o videoclipe no YouTube tem mais de 240 milhões de visualizações. E você é, por essas e outras, hoje, a mulher brasileira mais seguida do Instagram, com 28 milhões de seguidores. Parabéns, primeiro de tudo. E me conta um pouco da história da Anitta antes, até esse momento, e, para você, quais foram os marcos principais para te trazer onde você está hoje. Então, eu nasci em Honório Gurgel, é no subúrbio do Rio, é quase na favela, mas 2 ruas antes da favela. Eu tive ensino público no Brasil, depois eu passei para uma escola de ensino público também, mas estadual, antes era prefeitura, e cursei administração, fiz um curso preparatório técnico de administração por 3 anos. Então, era um colégio integral, eu estudava durante o dia inteiro. E esse curso fez muita diferença para mim. Eu sempre quis ser artista desde pequena, mas a gente era muito pobre na minha família. E chegou nesse momento de decidir o que eu ia cursar, e eu queria fazer artes e tudo que tivesse a ver com música. E o meu pai falou, não, você vai fazer arte, vai ficar dura. Você tem que fazer um curso que você consiga ter um emprego fácil. E me falou para fazer administração, porque seria a oportunidade onde eu teria mais rápido um leque maior, né, de empregos. E, desculpa, o seu pai era uma pessoa que você ouvia muito? Não, na verdade, nunca nem... Na verdade, não. Na verdade, eu ouvia mesmo era minha mãe. Mas o meu pai era um pouco chato. Então, ele falou muito sobre isso. E, eu costumo dizer que quando a gente é pobre, quando a gente não tem muita condição, a gente sempre tem medo da gente não conseguir pagar a conta, né? Quando chegar a conta de luz, a conta, a comida, o mercado. Então, sempre veio muito isso na minha cabeça. A minha mãe era uma artesã. Ela fazia bolsas, ganhava 80 centavos por bolsa. E o meu pai vendia baterias de carro, então ele também tinha um problema na empresa dele, quebrado com a crise na época, né? E eu fiquei bem com medo. E fiz o curso de administração pensando nisso, né? Em ter um emprego, independente da minha vontade de ser artista. Então, eu fiz o curso e isso me ajudou muito, porque depois, quando eu decidi cuidar da minha própria carreira, eu tive que aprender as coisas sozinha, mas eu precisava ter um caminho de um raciocínio para onde eu seguir. E esse curso, por mais que tenha sido uma coisa muito superficial, um curso técnico, ele me deu uma noção para eu saber como começar. Por mais que eu estivesse aprendendo sozinha, eu tinha como ter uma visão geral de como fazer, né? Eu não fiquei perdida totalmente. Sim, e você sempre gostou de música, como você mesmo falou, cantava na igreja, no coral com seu pai, e sempre foi um hobby, sempre foi parte da sua vida. Mas você trouxe aí essa preocupação, preciso pagar a conta, preciso estudar alguma coisa, ter um diploma. Qual foi o momento na sua carreira específico que você olhou e falou, isso aqui pode ser minha vida, isso aqui pode ser a minha... Então, na verdade, eu sempre falei que eu faria isso da minha vida, que eu seria artista. As pessoas ao meu redor é que desacreditavam, porque como nunca tinha vindo um artista ou alguém bem-sucedido nessa área de onde eu vim, de onde eu nasci, as pessoas desacreditavam um pouco que isso seria possível. Então, quando eu falava que eu queria trabalhar com isso, era muito uma coisa de fantasia, né? Ah, é um sonho, mas e aí, você quer trabalhar com o quê? E eu falava, mas eu quero trabalhar com isso. E eles não acreditavam que isso seria uma fonte de renda ou uma forma de trabalho mesmo. Viam muito como um lazer. O que aconteceu foi que, quando eu fiz esse curso de administração, para você ter o seu diploma, você tem que fazer um estágio. E quando eu saí, eu estava procurando um estágio. O meu pai estava falando para eu ir fazer faculdade direto, mas eu não dei bola para ele, porque aí já era demais para mim, já tinha feito bastante já.
faculdade disso eu não ia aguentar. Porque eu fazia muito bem, eu era uma boa aluna, eu tirava as melhores notas, mas eu não gostava, não era o que eu amava. Porque quando eu me coloco para fazer algo, se eu não for fazer bem, eu prefiro nem fazer. Então, eu era uma boa aluna, mas eu não gostava. Mas eu também não queria perder aqueles anos de estudo e não ter o diploma. Daí eu fui fazer o estágio e me inscrevi na Vale do Rio Doce, e eram 5.000 candidatos para 5 vagas. E todo mundo na minha sala ficava me zoando, falando, 5 vagas, 5.000 candidatos, você vai... Tem condição de você conseguir isso? E eu falei, bom, 5 pessoas vão conseguir. Uma pode ser eu. E eu fui, a gente teve uma prova, depois teve um outro processo seletivo de dinâmica de grupo, depois um outro processo e, por fim, uma outra prova com entrevista. E eu passei em todos, no final ganhei uma vaga e fiquei fazendo estágio. Fiz durante todo o ano, eu fazia o estágio, saía do estágio e ia para o curso de inglês, que a minha mãe, no início, tinha me obrigado a fazer. A minha mãe eu escuto. Você gostava? Não. O curso de inglês eu detestava, eu falava que eu não ia usar para nada, não sabia por que eu estava fazendo. Mas eu comecei com 11 anos, então com 11 anos a gente não tem capacidade de saber nada, né? Mas a minha mãe, ela não tinha grana para pagar o curso, então ela ficava devendo o curso e o curso ligava para cobrar e ela falava, mês que vem eu vou pagar, mês que vem eu vou pagar. E foi falando isso, eu não sei como é que o curso aguentou, mas ela foi falando até eu ficar famosa e ter dinheiro para pagar. Tudo que ela foi falando. Aí vinham os livros mais caros que o curso. Ela falava, vou pagar o livro. Parcelava o livro em 50 vezes e ia pagando. E me obrigava aí, né? Eu brigava muito com ela. Hoje em dia, quando eu vou em todas as minhas reuniões, eu mando uma mensagem no final agradecendo, porque eu, na época, não fazia ideia do que eu estava fazendo e ela me obrigou. E eu falava, nossa, mãe, se não fosse você ter me obrigado, até eu aprender a conseguir fazer uma reunião em inglês, eu não ia ser tão cedo. E ela fica muito feliz. Depois, quando eu fiz antes de eu entrar nesse estágio, eu trabalhei numa loja de roupa sendo vendedora, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupas de escritório, porque eu tinha passado para o estágio, mas eu não tinha roupas de escritório, né, de linho e tal. E eu fiquei muito preocupada, porque como é que eu vou me apresentar no escritório assim? E fui trabalhar 1 mês de vendedora para pegar esse dinheiro e comprar essas roupas. Mas também fui péssima vendedora, porque eu falava a verdade para os clientes. Quando eles estavam feios, eu falava. Então, eu vendia muito mal. Só deu para comprar as roupas mesmo para ir para o estágio. Daí eu fiz 1 ano de estágio. No final, já estava treinando os novos funcionários. Era de 6 meses, eles me colocaram por mais 6 meses. Eu fiquei 1 ano na Vale. E eu treinava, no último mês eu estava treinando os novos que chegavam, até que eles iam me efetivar. Eu tinha 17 anos e eu ia fazer 18 no ano seguinte, então eles me efetivariam, eu faço em março, eles já me efetivariam no início do ano. Só que antes de eu entrar na Vale, eu fiz um vídeo cantando e botei na internet. E era uma zoeira completa lá na Vale, porque o povo falava, gente, o que essa menina está fazendo cantando? Eu troquei, na época tinha Orkut, eu troquei meu nome, botei Anitta, porque meu nome é Larissa, como o seu. Botei Anitta e as pessoas não entendiam nada. Mas Larissa é um nome bonito, você acha? Sim! Na verdade, eu troquei o meu nome porque eu achava Larissa um nome comum. E eu entendia que... Não, o nome comum que eu digo é um nome que você conhece outras Larissas. Com certeza vocês aqui conhecem outras Larissas. E eu não queria ter um nome que as pessoas precisassem indicar quem era a pessoa. Eu queria ter um nome que, quando falasse o nome, só tinha como ser eu. E eu fiquei pensando nesse nome e tinha a série Presença de Anitta, que Anitta era um nome que eu não conhecia ninguém com esse nome Anitta. Só a presença de Anitta. E quando falava Anitta, as pessoas pensavam na série. Então eu falava, esse é o nome que eu tenho que ter. Porque... Não, na verdade, porque a Anitta na série,
era uma menina jovem, ela era muito sensual e, ao mesmo tempo, ela era muito inteligente, mas ela despertava um interesse nas pessoas, nos jovens, nos adultos, nas crianças. Todo mundo ficava interessado, de alguma maneira, por ela. E ela dizia que ela não precisava ser uma mulher só. Ela podia ser várias mulheres. Ela podia acordar hoje romântica, amanhã ela podia acordar brincalhona, depois de amanhã ela podia acordar estudiosa, poeta. Então, eu queria ter um nome que significasse isso, que cada dia eu pudesse estar de um jeito. Eu poderia acordar sensual, no outro dia romântica, no outro dia... Então, eu escolhi o nome Anitta por isso e deu muito certo, porque realmente era um nome que, quando você fala Anitta, você primeiro pensa, não existe outra Anitta. Agora, depois que eu fiz Anitta, eu fiz o nome, começou muita gente a colocar o nome, mas são pouquíssimas pessoas que eu nunca tinha conhecido a Anitta. Agora eu conheço um pouco mais, quando vem, por curiosidade, me falar. Então, eu alcancei esse objetivo do nome. Muito bem. E então sua cabeça sempre esteve decidida na música? Esteve decidida, mas enquanto eu estava na Vale, eu ficava me dividindo, porque foi uma hora que eu fui descoberta por produtores. Na verdade, eu sempre dividi muito, eu sempre fui muito 8 e 80. Eu ia muito para o baile funk dançar com meu irmão, mas eu acordava cedinho para ir para a igreja. Aí eu ia muito para a Vale fazer tudo o que eu fazia. Eu cuidava de seguros e garantias internacionais. Eu fazia tudo lá com maior responsabilidade, mas aí ia cantar no baile funk de noite. Então, eu sempre tive essa diferença ao mesmo tempo. E quando a Vale foi me efetivar, para mim era incrível. Imagina, eu em Honório Gurgel, na época eu consegui ajudar o meu irmão. Meu irmão passou na UFRJ para fazer informática. A gente sempre foi muito estudioso. Independente da dificuldade do ensino público no Brasil, a gente sempre estudou muito em casa. E o meu irmão passou na UFRJ, mas a gente não tinha dinheiro para ele pagar a passagem para ir para a faculdade. As pessoas não entenderam muito bem quando rolou aquela passeata no Brasil por causa de 20 centavos, mas 20 centavos faz muita diferença. Esses 20 centavos poderiam impedir o meu irmão de ir para a faculdade. Obrigada. O meu irmão não tinha dinheiro para ir para a faculdade, pegar o ônibus, e o que eu fiz era, eu morava em Honório, então eu tinha que pegar um ônibus até o lugar que tinha ônibus, porque em Honório só tinha um ônibus. Eu tinha que pegar um outro ônibus de lá até o metrô, um metrô, a integração do metrô, um ônibus até porque a integração deixava a gente na Alvorada, e um ônibus até a Vale. Então, eram 5 conduções. Então, eu acordava 40 minutos antes e ia andando o primeiro trajeto para eu poder dar esse Rio Card para o meu irmão. Então, eu pegava essa passagem que a Vale me daria, eu andava todo o bairro e a passagem eu dava para ele, que aí ele conseguia pegar um ônibus para ir para a faculdade. E fui fazendo isso durante todo o ano, até que eu cheguei no final, e quando eu ia ser efetivada, eu cheguei na reunião, assim, já para assinar, e eu estava me dividindo. Eu saía da Vale e ia fazer baile funk, bailes de R$150, R$300, bailes na favela, que era onde abriram as portas para mim. E eu sentei e o diretor falou para mim: olha, a gente quer muito te efetivar, você faz um trabalho incrível, mas a gente quer saber dessa sua coisa de cantar, porque eu sei que a gente não tem nada a ver com a sua vida pessoal, mas está tomando seu tempo, e a gente quer saber se você vai se dedicar para a gente. Eu falei: olha, sinceramente, não vou, não. Olha, eu olhei, e na época estavam vários outros estagiários lá que iam ser mandados embora na hora. Estava todo mundo querendo a vaga. Aí eu olhei para os outros assim, eles querendo muito. E eu queria, mas eu queria por uma questão financeira. Eles iam me dar auxílio, eles pagavam a faculdade, eles pagavam farmácia, alimentação, supermercado, tudo isso. E para mim era muito bom. Eu tinha 18 anos, eu ia fazer 18 anos, eu ia chegar com um salário incrível, 18 anos. Eu falei: olha, eu prefiro
tentar a minha carreira. Daí eu agradeci, saí, liguei para minha mãe, falei, olha, mãe, eu desisti, eu vim aqui para assinar, mas eu vi que eu não ia me dedicar, eu gosto de cantar. E minha mãe falou, tudo bem, você pode, qualquer coisa eu viro faxineira, você tem 18 anos, você ainda pode fazer muita coisa. O meu pai não, meu pai falou, você tá louca, você vai estar cantando estudou tanto para cantar no baile funk, ganhar R$150, rebolar para bandido. E ele ficou com ódio, ficou louco. Mas aí depois que eu comecei a ganhar o dinheiro, ele ficou ótimo. Hoje em dia, se vocês perguntarem, ele até briga comigo. Ele fala, jura de pé junto que ele falou porque era para eu fazer isso desde o primeiro dia. Ele jura. Falando no funk, que é um ritmo que você sempre fez, e talvez por ter sido o abre-portas, como você falou, para o começo da sua carreira, você sempre fez questão de carregar com você, de colocar para cima. Só que também é um ritmo que ainda sofre uma rejeição forte de uma grande parcela da população. Ano passado, por exemplo, foi criada uma petição, que você foi super contra, pedindo a criminalização do funk como crime de saúde pública. E conseguiu recolher, em 4 meses, mais de 20 mil assinaturas, o que é o suficiente para que fosse debatida no Congresso, enfim. Essa rejeição ao funk parece ir além de gosto musical. Para você, de onde ela vem e por que é tão forte? Não, a rejeição ao funk é única e exclusivamente porque o funk veio do pobre, né? Veio da favela. Então, não tem como um favelado, a pessoa que não tem nem dinheiro para ir ver... Antes de cantar, eu nunca tinha ido na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha visto São Conrado, eu nem sabia onde era. E é muito difícil para você que nasceu naquela realidade você cantar sobre coisas lindas, o barquinho vai, a tardinha cai. Você não está nem vendo isso. O funkeiro, nada mais ele canta a realidade dele. Então, se ele acorda, abre a janela e vê gente armada, se ele acorda, abre a janela e vê gente se drogando, se ele vê pessoas se prostituindo, ele é a realidade dele. Acaba que, para a pessoa, aquilo é super normal. Olha, teve uma coisa, quando eu fui fazer 18 anos, que me perguntaram lá na área onde eu morava, na minha escola, assim, na minha área. E aí, vai fazer 18 anos, você não vai sujar seu nome, não? Eu falei, como assim sujar meu nome? Não, você vai, tira um cartão, compra tudo para sua casa que você não tiver, aí daqui 5 anos te prescreve. Aí eu fiquei, gente, como assim sujar meu nome? Porque tem coisas que você não sabe que são da cultura de quem não tem as coisas. E não tem como a pessoa que não teve nem acesso a aprender outras coisas, você cantar sobre coisas diferentes, entende? Você vai acabar cantando sobre aquela sua realidade. Para você mudar o contexto da letra que está no funk, você tem que mudar o contexto da realidade de quem está nascendo ali naquela área que faz o funk. O ritmo não tem nada a ver com isso, assim. A batida do funk é muito elogiada quando eu venho para fora do Brasil. É a coisa que mais elogiam, inclusive, é uma coisa incrível, sensacional, que só o brasileiro consegue fazer. Realmente, o que é ruim é a letra, mas hoje em dia tem mudado bastante. No meu início foi muito difícil para eu conseguir tocar numa rádio. Quando eu chegava nas rádios e falava a palavra funk, eu era automaticamente cortada. Eu tive que, por algum tempo, fazer aquela política de chamar de pop só para chamar. Na verdade, era funk, mas eu tive que chamar de outra coisa só para aceitarem que tocasse, até que o meu trabalho foi crescendo e eu pude inserir a minha raiz ali para o grande público. E hoje em dia, mas assim, as portas eram muito fechadas. Eu era blacklist de vários eventos, eu era barrada em várias situações, eu era rejeitada em revistas, em jornais, em muitas coisas, porque eu fazia funk. Então, ninguém queria atrelar
a minha imagem ou tirar uma foto comigo, porque estava atrelando a imagem a uma coisa pobre, a uma coisa ruim, de baixo nível, segundo eles, né? Sim, então, pelo que você acabou de falar, você acredita muito no funk não só como ritmo em si, mas como tendo um papel importante e único no Brasil. Que papel é esse? Em outras palavras, se o funk não existisse, o que é que o Brasil estaria perdendo? Eu acho que o Brasil, sem o funk, eu acho que as pessoas não têm noção. Acho que as pessoas que tentam criminalizar o funk, elas nunca estiveram numa situação dali do baixo nível, nunca assistiram pessoalmente o que é você estar num subúrbio, numa periferia, numa favela. Na favela, você fica sem oportunidades, assim, sabe? Você, quando chega na escola pública, principalmente agora com a aprovação automática, você sai, você não tem previsão de destino, de futuro. Não estou dizendo que o funk é a salvação da pátria. Eu estou dizendo que, hoje, para a situação atual do nosso país, o funk ajuda bastante a diminuir um pouco o nosso problema. Eu conheço inúmeros funkeiros, inclusive alguns que eu já ajudei, que antes eram traficantes, que antes roubavam, outras que se prostituíam. E um funkeiro, ele não é só um funkeiro. Tem o funkeiro, tem o seu DJ, tem as suas dançarinas, tem o seu motorista, tem o seu produtor. Então, um funkeiro, ele emprega, eu sei que irregularmente, tá? Porque ainda no baile da favela e etc., ele não tem aquela regulamentação que tem um show com nota fiscal, com todos os direitos que devem ser pagos. Mas não tem como você fugir. Eu prefiro um funkeiro fazendo música, trabalhando, tendo um motorista, um DJ, um produtor, uma bailarina, do que uma pessoa roubando, traficando, tirando o que é do outro. Então, acho que as pessoas não param muito para olhar essa parte. É claro que a salvação não é você sair fazendo coisas ilícitas, mas se você está num problema desse tamanho no Brasil, que eu acho que é uma grande bola de neve, você precisa ter algumas escapatórias para você conseguir, pelo menos, salvar algumas pessoas. E, além disso tudo, tem os trabalhadores informais que estão no baile funk, que estão ali fazendo a vida deles em prol daquilo, que deixam de estar no crime para estar ali fazendo funk, fazendo música. Muitos deles conseguem ultrapassar essa barreira da informalidade e fazer shows grandes e ultrapassar essa barreira e conseguir fazer coisas maiores e legais. E você é uma pessoa que saiu justamente desse contexto de periferia, no Rio de Janeiro, e hoje, aos 25 anos, está literalmente conquistando o mundo. Só que histórias como a sua, como você mesmo colocou, são, infelizmente, hoje, a exceção da exceção. Então, assim, já que você teve essa experiência e aproveitando que a gente está numa sala hoje com uma alta concentração de membros do nosso núcleo político, educacional, acadêmico e financeiro, que 2 ou 3 medidas você recomendaria, 2 ou 3 medidas específicas teriam feito mais ainda a diferença para você e podem ajudar esses jovens a conquistarem mais? Eu acho que nem precisam muitas, assim. Eu acho que, na verdade, a educação é o ponto. Porque, a partir do momento que você educa, você consegue colocar na cabeça do cidadão o que está nas mãos dele, né? Eu tive uma mãe que, assim, por mais que ela não teve estudo, ela veio da Paraíba, com a minha mãe, com a minha avó e vários irmãos, ela sempre me ensinou muito o valor de você estudar, por mais que ela não tivesse estudo. E isso mudou muito a minha vida e a minha visão das coisas. Só que eu acho que isso dá trabalho, né? Você explicar para a pessoa como ela faz acontecer dá muito mais trabalho do que você só entregar na mão dela, né? Você ensinar a pescar dá muito mais trabalho do que você entregar o peixe. Então, eu acho que é uma questão de paciência e você investir em educação e esperar essa bola de neve ir diminuindo, né? Essa crise ir abaixando ao longo do tempo. Eu acho que o Brasil chegou já numa fase que não
não tem milagre que faça. Eu acho que é você esperar, ter paciência, educar e pensar nesse futuro de um Brasil educado, de um Brasil com uma boa educação, um bom estudo e educação igual para todo mundo. Eu acho que se todas as pessoas que eu estive na minha vida, né, hoje algumas nem vivas estão, tivessem uma oportunidade de entender o valor do estudo e como elas teriam, sim, a possibilidade... Porque eu tive muitos amigos que roubavam, por exemplo. Eles falavam, mas o Playboy tem, por que eu não vou ter? E eu falava, infelizmente a gente teve menos oportunidades, a gente nasceu menos privilegiado, mas isso não significa que a gente tem que sair pegando o que é do outro, a gente tem que lutar para conseguir. Infelizmente, vamos ter que lutar mais? Vamos, mas a gente não pode justificar um erro com o outro. Então, isso foi uma educação muito forte que eu tive da minha mãe, e isso faz toda a diferença para mim, mas isso leva tempo. Não é investindo na educação hoje que você vai ver o resultado daqui 4 anos. Então, a gente não pode ter um político que só está pensando em ser reeleito. Ele tem que estar pensando em fazer a parte dele, e que venha o outro e faça a parte dele. Independente de se for você, se não for você, você tem que estar pensando em ajudar, e não em fazer a sua vida pessoal. Então, talvez acabar com reeleição fosse uma... Não, eu não vejo questões políticas assim. Eu vejo que tem que vir gente nova e gente refrescada e gente com vontade de mudar e que ainda tenha esperança, porque eu acho que o ruim é a falta de esperança, sabe? Quando você não tem esperança de que é possível, você se desestimula a fazer. Então você olha as coisas e fala, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Eu acho que esse é o pensamento chave da questão. Entendi, muito bom. E mudando agora um pouquinho do contexto social, de volta para o seu trabalho, para a sua carreira, você hoje é muito admirada, além do seu papel como cantora, compositora e artista. Uma das coisas que as pessoas mais falam hoje, admiram, é que você traçou o seu plano desde o começo, foi executando, é a sua própria empresária, e hoje ainda arruma tempo e energia, não sei de onde, para lançar e gerenciar a carreira de outros artistas também, como a Clau. Eu queria saber como que você se preparou para cumprir tão bem esse papel de empresária, o que é que você teve que aprender a mais ou diferente de se você tivesse focado exclusivamente na música? Então, eu não tive um preparo. Eu fui aprendendo no tranco e à medida que as coisas foram acontecendo. Eu antes não eu tinha equipe comigo, né? Eu era só artista na época e eu não concordava muito com o estilo de negócio, né? Às vezes, quando você cresce muito, você tem que estar muito atento ao seu redor e estar muito ciente daquilo que você traçou e da sua equipe, para você não se perder durante o caminho, querendo mais do que você pode, ou mais rápido do que você pode, ou que você alcança no momento. Então, você tem que ter uma visão muito real de você mesmo, para você não viajar, sabe? Cresceu aqui e já querer pegar lá sem você poder. Então, era uma fase que eu estava muito infeliz na minha vida. Eu estava com o Show das Poderosas, a música estava bombando, eu já estava com muitos sucessos. E, além do dinheiro ser pouco, por ser mal investido, estratégias que hoje eu entendo que não faziam muito sentido, eu era infeliz porque eu não estava fazendo por amor. Eu via as coisas sendo muito feitas por dinheiro. E eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro, para mim, é uma consequência. Eu poderia ter 3 vezes o que eu tenho hoje. Mas eu não tenho porque eu gosto de fazer com prazer. Eu gosto de fazer bonito, bem feito. E, para isso, gasta-se muito mais. Então, eu decidi fazer sozinha porque eu estava muito infeliz. Ou eu ia fazer sozinha ou eu ia parar. E eu cheguei em casa um dia muito mal. E eu sempre fui muito de ser responsável, sabe, por mim mesma. Se você deu sua palavra por mim, eu vou lá e vou cumprir. Não importa se é bom ou se é ruim para mim. E eu chegava em casa triste, chorando muito. Minha mãe falava, nossa, você
lutou tanto para conseguir, para chegar em casa assim. Não está fazendo sentido, é melhor você parar. E aí eu olhei, eu falei, é mesmo, né? Só que eu nunca gostei de perder. E, para mim, eu via tanta gente falando mal de mim, né? E eu não queria que acabasse com as pessoas tendo a visão errada de mim. Eu queria conseguir mostrar a visão certa. Aí eu falei, então eu vou dar o meu jeito. E eu chamei meu irmão, eu meio que obriguei ele a trancar a faculdade dele para vir. Mas ele já não gostava, não. Ele chegava em casa super estressado, com conta para fazer, ficava nervoso porque não conseguia terminar tudo. Aí eu falei, olha, você está muito estressado, vem comigo que eu acho que você vai gostar mais. Eu acho que tinha 2 anos que ele podia trancar e depois voltar. Eu falei, se em 2 anos você não gostar, você volta para a sua faculdade. Aí ele, tá bom. Daí ele foi me ajudar e eu abri a minha empresa, na cara e na coragem. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 21 anos. E eu fui na cara e na coragem, abri minha empresa, comecei a estudar, a pesquisar, enquanto eu cantava, né? Eu ia estudando e entrava no palco, e saía, e fazia música, e perguntava muito, né, para as pessoas. Eu procurei muitos empresários antes de eu ter essa decisão de cuidar. E estava se bancando com o seu próprio trabalho? Estava me bancando sozinha. Desde sempre eu já me bancava sozinha, porque eu guardava muito. Então, primeiro, quando eu fazia esses shows de R$150, o meu pai tinha um carro. Meu pai sempre gostou de fazer besteira. Ele comprava as coisas que ele não tinha dinheiro para pagar. Então, ele comprou um carro. Ele vai depois ficar com raiva de mim. Mas você faz isso, pai. Ele comprou um carro que ele não conseguiu pagar até o fim. Então, o carro estava para ir para o leilão e ele deixou lá em casa, escondido. Sei lá o que ele armou do carro, estava lá. E eu falei, vamos usando esse carro para fazer os shows, né? E aí eu usava o carro e ia guardando dinheiro, guardando, de 150 a 150. Na época eu estava na Vale, eu tinha um salário de R$600 de estagiário, eu ia juntando. Daí o cachê foi crescendo, porque eu ia fazendo muito trabalho. Eu fazia bem, ia eu, minha mãe e meu irmão. Daí o meu irmão, eu aprendi a tocar um MPC, coisas de DJ, CDJ. Ensinei para o meu irmão. Aí eu falei, você vai ser o DJ. Aí ensinei os botões. Ensinei os botões para ele. Falei, aqui para, aqui isso, aqui vai. Levei ele num DJ, que depois passou a ser meu DJ, fazer shows para gente. Já de Anitta, grandona. Ensinei tudo para o meu irmão, falei, você vai ser o produtor. Aí fiz um e-mail falso, a gente vendia os shows, só que eu respondia como ele. Aí eu que respondia, eu falava, você vai falando assim, Aí ia ensinando para ele e minha mãe ia como para carregar nessas coisas. Minha mãe num baile funk. Teve um dia que a gente foi para um baile de favela, que coisa horrível. E ela foi pegar o dinheiro, né, o cachê. E o povo depois vai polemizar isso, mas Deus é maior. Ela foi receber o dinheiro da mão do cara de lá, né? Que eu não vou falar o nome não, que eu não vou dar não o nome do cara, mas o nome da figura. Daí ela pegou o dinheiro, foi contar e falou, tia, tá certo, o dinheiro é eu, não precisa contar não. Minha mãe, desesperada, com a arma apontada, pegou, botou, tá bom, não precisa contar. E a gente passava por várias situações assim. E na época, pra gente era um baque, né? E eu fui juntando dinheiro, até que eu fiz o meu primeiro dinheiro, o carro do meu pai foi para o leilão. Aí a gente já não tinha o carro e o motorista custava R$150. Aí eu consegui aumentar o meu cachê, fui juntando e comprei um carro para a gente conseguir fazer os shows. Um carro usado, baratinho, mais barato que tinha lá. E aí eu fui fazendo assim, com esses investimentos. Daí o meu irmão, eu falei, confia em mim. Vamos comigo. Daí eu fui estudando, enquanto eu estava abrindo a minha empresa, eu fui aprendendo tributação, contabilidade. Eu já tinha tido aulas superficiais sobre tudo isso, mas a fundo
era muito mais complicado. Eu era muito boa na parte do direito, dos contratos e tal, porque eu adorava essa parte, eu mandava muito bem, mas na parte das contas eu era horrível, detestava. Mas aí eu contratava muita gente se aproveitava, né? Porque aí via meu nome e cobrava 30 vezes mais. Hoje em dia, graças a Deus, eu já sei o que custa cada coisa, mas na época muita gente se aproveitou, mas eu falava para o meu irmão, é melhor a gente pagar mais e não fazer besteira do que a gente sair declarando as coisas tudo errada por aí e depois ficar com o nome queimado. Aí a gente foi fazendo e aprendendo enquanto fazia. Meu irmão fez alguns cursos, eu tinha uma fã que trabalhava para mim, que ela era minha fã, eu chamei ela para trabalhar comigo, aí eu botei ela para fazer uns cursos com o meu nome, eu usei meu nome, botei ela para fazer uns cursos no Facebook, no Twitter, cursos que não existem, né, que eu pedi para eles criarem, para ensinarem ela a reger toda aquela coisa da mídia social para mim, para eu não ter mais um custo. Porque muita gente, quando pensa em faturar, em ganhar mais, pensa em fazer mais dinheiro, né, em aumentar a receita. Não pensa em diminuir os custos. Então, eu estava pensando em otimizar os meus custos o máximo possível. Então, fui botando a minha galera para aprender tudo que dava e não peguei profissionais do ramo. Eu peguei profissionais que não tinham nada a ver com isso, pessoas que eu pude doutrinar para trabalhar da minha maneira. Então, a minha melhor funcionária, que eu digo hoje, ela fez faculdade de Relações Internacionais, mas ela trabalhava num banco, mas ela estava desempregada há anos, sei lá, 1, 2 anos. Aí ela era minha amiga, eu falei, olha, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo. Ela, mas eu não entendo nada dessas coisas de música, de estrada, de show. Eu falei, eu vou te ensinar. E botei ela do meu lado e ensinei para ela desde da roupa, da comida, até os contratos. E hoje ela pode resolver tudo que você quiser. Eu, inclusive, não vou nem falar o nome que eu tenho medo de perder. É a melhor funcionária que eu tenho. A gente brigava muito também, porque eu tinha um jeito meio soldado para ensinar, sabe? Eu instigava a pessoa a raciocinar sozinha. Então, às vezes, eu levava ela para o limite. Eu falava assim, você quer aprender e ficar boa? Ou você quer só ter um trabalho? Ela, eu quero aprender e ficar boa. Eu falei, quer andar com as próprias pernas? Ela falou, quero. Eu falei, então você vai sofrer um pouquinho. Aí eu treinava ela assim, levava ela ao limite, ao auge quando ela voltava para casa chorando. Aí eu olhava para ela e falava, calma, um dia você vai me agradecer, você vai entender. E hoje em dia, ela faz tudo com os pés nas costas, assim. Você vê o povo se matando para fazer um negócio que ela piscou, ela faz. Porque ela já passou por tudo. Ela fazia o show enquanto ela falava com o contratante, enquanto estava me botando para atender fã, enquanto estava me ajudando, me salvando dos fãs, que eram uns 500 fãs em cima, querendo puxar meu cabelo. Então, ela fazia de tudo um pouco, ela sabe todas as áreas. E aí, eu vi como deu certo com ela e passei a fazer isso com todos os meus funcionários. Peguei funcionários sem experiência, ou com experiência, mas que não estavam mais no mercado, ou até pessoas queimadas no mercado, e falei assim, você quer voltar para o mercado? Te dou uma chance, eu sei que todo mundo está falando mal, eu te dou uma chance, você trabalha direito, honesto comigo, e você volta para o mercado. Fiz com algumas pessoas isso, ele sabe, me agradece, por isso que eu estou falando, não tem problema nenhum, ele sempre me agradece muito, porque na época ele estava queimado, fez mais escolhas, e eu dei uma oportunidade, falei, não é porque você fez mais escolhas que você não pode passar a fazer boas. E daí fui gerindo isso. Na minha empresa, no meu escritório hoje, eu tenho essa pessoa, que eu não falo o nome, que ela é muito boa. Eu tenho meu vendedor de shows. Eu tenho uma pessoa para logística. 2 pessoas no meu financeiro. Um CEO que eu acabei de contratar, porque antes eu tinha só o meu irmão, mas depois que começou a coisa do internacional e muita coisa dá certo muito rápido, ficou difícil da gente gerir tudo sozinho, só eu e meu irmão. E a gente precisava de uma pessoa a mais com muita experiência para cuidar das coisas. Então,
Eu tenho um amigo que tinha várias empresas, é um amigo da nossa família de 10 anos de amizade. E eu falei, olha, você topa sair, vender as suas empresas para trabalhar comigo, ser o meu CEO? E ele topou, começou tem 2 ou 3 meses e está indo muito bem, ajudou pra caramba, tem ajudado muito a gente a desafogar. E aí virou uma forma muito boa de gestão. E eu acabo não indo no escritório muito, eu fico gerindo tudo pelo celular. Eu tenho um grupo com cada coisa, um grupo para falar da composição, um grupo do balé, um grupo da banda, um grupo do financeiro, um grupo dos CEOs, um grupo de publicidade, um grupo de assessoria de imprensa, um grupo de todos para se falarem, porque eu tenho preguiça de ficar mandando um por um. Daí, são vários grupos e eu vou gerindo de um por um, assim. Foi uma coisa que eu tive que aprender comigo mesma a fazer, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, né? O artista vai fazer e vai ao mesmo tempo. Eu tinha procurado empresários, mas ou eles entendiam muito do show e pouco da imagem, ou muito da imagem e pouco da música, ou muito da música e pouco do... Eu tinha público classe A, classe C, todas as classes, tinha gays, crianças. Então, estava difícil eu encontrar um empresário que conseguisse pensar em todos esses públicos. Ou ele pensava só no adulto, ou só na criança, ou só no adolescente. Então, eu falei para o meu irmão, vai ter que ser a gente. E daí eu fui montando a minha galera e moldando eles para o meu negócio. E durante essa fase, ou um pouco antes dessa fase, existe algum evento que você, olhando para trás hoje, pensa, acho que aquele foi o momento, ou aquele foi o evento que as pessoas à minha volta falaram, uau, agora vai? Olha, foi uma grande crescente. Por mais que para todo mundo tenha sido, meu Deus, apareceu, para mim foi da favela, aí foi indo para a cidade, aí foi indo para os outros estados, aí foi indo para o Brasil, aí foi indo para os outros países. Para gente que está de dentro, foi muito aos pouquinhos. Eu tive muito de mim, assim, quando eu fui gerir sozinha, realmente fez muita diferença. E para mim também fez muita diferença a gestão de pessoas. Antes eu não tinha muita noção, eu era muito nova, né? Por mais que não parecesse eu tinha muita responsabilidade, eu tinha 22, eu sou ainda, tenho 25, né? Mas eu tinha 22, então para mim... lidar, era quase que uma adolescente ainda, né? Porque eu não tinha vivido muito a fase da adolescência bem. Então, eu tive que aprender a lidar. E eu olhava para aquelas pessoas mais velhas, eu tenho funcionário de 40 anos, de 35, de 36. Não, mais velhas que eu tenho 25, gente. Poxa, então você imagina, é porque eu me via com 22 anos dando ordens para pessoas de 40, de 39. Então, essas pessoas olhavam para mim assim, e eu ficava, meu Deus, eu tenho 22 anos, eu vou dar um esporro numa pessoa de 40. E eu ficava pensando como é que eu ia fazer, mas as pessoas também faziam muitas cagadas, eu ficava apavorada. Aí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu não tinha muito tato para falar. Aí apareceu uma pessoa na minha vida. Você também não vai falar o nome? Não, vou sim. A Maíra. Ela veio para cuidar de dieta. Ela veio para cuidar do meu emagrecimento. Mas, no fim, ela cuidou de tudo. Porque ela entendeu que eu comia muito e era de agonia, de ansiedade. E ela foi me dando essas dicas de ter o tato de falar com as pessoas. E aí eu fui fazer um curso de gestão de pessoas. Fui aprendendo a como eu unir minha galera, porque eu acho que tem uma coisa muito errada no mercado de trabalho, que é a coisa da competição. Isso me irrita muito, assim, quando eu vejo, até quando eu conheço algumas empresas que estimulam um funcionário a competir com o outro, sabe? A ter resultados melhores. Isso me irrita um pouco, porque para a empresa no geral, isso não é bom, porque daí você vê os setores se brigando entre si e não estão pensando no macro, na empresa inteira, eles estão pensando na área deles, em como eles vão se sobressair perante ao presidente, perante ao diretor. E tinha muito isso na minha empresa. A pessoa da assessoria queria que o mérito fosse dela. A pessoa da publicidade queria que... Não, mas porque eu setorizei tudo. Então, eu contratei pessoas muito boas de cada área. Uma da assessoria, outra de publicidade, fui contratando.
Então, essas pessoas ficavam, não, mas eu que botei a farinha, eu botei o fermento, eu bati o bolo, eu botei o ovo. Aí teve um dia que eu cheguei e falei, gente, olha só, isso não vai dar certo. Nós somos um time. Para mim, eu não estou me importando quem bateu o bolo, quem botou o fermento. Eu me importo que esteja feito e bem feito e pronto. Se for para fracassar, vamos todos fracassar de mãos dadas. Se for para a gente ser vitorioso, vamos ser vitoriosos de mãos dadas. Falei, não quero ninguém disputando quem fez mais e quem fez menos. Eu quero que um ajude o outro a fazer a sua parte. E, no final, o mérito é de todos. Todo mundo vai se dar bem igual. E essa fase foi muito decisiva para o meu trabalho, assim, porque foi bem quando eu estava começando essa coisa da carreira internacional e eu chamei as pessoas e falei, isso é uma coisa que ninguém nunca fez. A gente trabalhar 3 línguas ao mesmo tempo. Para dar certo, a gente não pode ter esse tipo de ruído dentro da nossa própria empresa. Já tem tanta gente de fora lutando contra, né, tanta concorrência, e a gente vai ficar nós mesmos lutando um setor com o outro. Não tem o menor sentido. E hoje em dia é muito legal, uma empresa muito unida, parece uma grande família. Agora, com o internacional, eu vejo mais ainda, porque às vezes vêm as coisas de fora. Quando eu viajei para encontrar equipe, eu me dei conta que muita gente acha que a gente ainda mora numa floresta, né? Que é tudo índio, que a gente... Aí alguns não sabiam se eu falava português, se eu era de Portugal, se no Brasil falava espanhol. Uma loucura, assim. E eu tinha que explicar que o Brasil falava português, que a gente tinha prédio, que tinha... Eu tive que explicar que a gente tinha prédio uma vez. E o povo achava mesmo que a gente não tinha internet direito, umas coisas assim. Então, Mas quem? Desculpa, o pessoal no meio da gringos. música? Não, o pessoal não. que te conhecia? Não, mais do business. Entendi. Eu só fui conhecer do meio da música depois. Quando eu quis essa coisa do internacional... Eu estou falando demais? Ou Não, tá maravilhoso. Quando eu quis essa coisa do internacional, foi porque eu tinha achado que eu ia chegar assim, aonde eu queria, no Brasil, com uns 30 e poucos anos. Aí eu fiz 22, eu já estava super bem, eu falei, caramba, e eu sempre gosto de desafio, né, de querer mais. Eu falei, eu quero fazer uma coisa nova. Aí fui pesquisar o mercado internacional, viajei, fui para Barcelona, mas aí eu fui para perguntar para a galera interna. Aí é que eu te falo essa coisa da concorrência, né? Eu fui perguntar sobre o mercado para pessoas do business. E, obviamente, eu só obtive respostas boas para aquele lugar que eu estava perguntando. Eles não iam enaltecer o outro. Aí eu falei, quer saber, eu trabalho com música, eu vou para a rua. Aí eu fui sozinha, eu peguei uma mala e fui sozinha para a Espanha. Aí eu olhei que na reunião eles estavam me falando um monte de balela da empresa deles, que eu não vou falar quem era, mas eu falei, eu vou para a rua. Aí fui para a rua, comecei a pesquisar com o povo, assim, na rua, na balada, e fui para a balada e ficava ouvindo as músicas, pesquisando, que música é essa? Aí perguntava para o DJ, na época não tinha esse aplicativo que descobre, aí eu ficava, que música é essa? Aí anotava. Aí eu olhava o povo dançar e ficava anotando. Aí eu descobri o reggaeton assim, lá, né? Eu não fui o que eu descobri. Não fui o Pedro Álvares Cabral do reggaeton, mas o reggaeton já estava lá. O reggaeton já estava lá e eu não conhecia, conheci. E falei, cara, eu tenho que levar isso para o Brasil. Aí fiquei pensando, aí viajei mais, fiquei pesquisando. E eu vi que os 3 grandes mercados digitais são o de língua inglesa, o de língua espanhola e portuguesa, por causa do Brasil, que é muito grande, então ele acaba tendo números compatíveis aos números latinos e aos números... Não, ao mercado de inglês nem tanto, mas aos latinos bastante. Então eu pensei, caramba, se eu juntar os números brasileiros com os números latinos, eu vou estar equivalente com os números de língua inglesa, eu vou conseguir entrar na competição dos charts internacionais com os artistas que falam inglês e eu vou conseguir entrar na disputa. Então, eu pensei, bom, mas eu não posso fazer isso sem deixar meu país, eu não posso deixar meu país de lado.
Porque o Brasil já gosta de falar mal, né? Então, já estavam falando bastante mal de mim. Eu falei, eu não preciso de mais gente falando mal de mim. Então, eu pensei, eu conheci, fui mandando pela internet mensagem para os artistas, até que eu conheci o Maluma. Pedi para fazer uma música com ele, que foi em espanhol, ele cantando, e em português eu cantando. Por quê? O Caetano e o Gil tinham me chamado para cantar nas Olimpíadas. E eu tinha feito nessa viagem, eu descobri a música do J Balvin, que estava estourada, mas no Brasil não estava. E eu fui conversar com ele, e ele me falou para a gente fazer um remix para o Brasil. Eu falei, olha, eu faço, mas só se você botar no seu canal do YouTube. Então, ele colocou no canal dele. Então, eu pensei, bom, ele tem, sei lá, 10 milhões de pessoas. Se 10% me vê, eu já estou bem, né? Já foi uma aparição. Aí eu pensei, eu preciso de 3 aparições que é para a galera mentalizar quem sou eu. Então, a primeira foi esse remix, que, embora fosse em português e uma música já usada, seria uma maneira de alguma porcentagem de pessoas me conhecer. Aí eu falei, vamos lá, segundo. Aí o Caetano e o Gil me chamaram para cantar na abertura da Copa, das Olimpíadas. Eu falei, pronto, essa é a oportunidade. Eu estou nas Olimpíadas, vou cantar na abertura, que é um evento mundial, vai estar cheio de gringo no Brasil, eu tenho que lançar uma música que o Brasil e o gringo se interessem. Então, eu programei o lançamento dessa música, metade espanhol, metade inglês, para um mês antes das Olimpíadas, que aí, quando chegasse na data das Olimpíadas, essa música ia estar tocando muito no rádio, as pessoas que tivessem vindo de fora iam reconhecer a voz do Maluma, iam perguntar qual era a música, e automaticamente iam chegar ao meu nome. Me veriam na abertura das Olimpíadas, lembrariam do remix, então era o mesmo mercado que eu estava tirando assim, uma atrás da outra, em pequenas aparições. Então, eu fiz esse remix, aí, logo em seguida, a música com ele, que lá para fora não bombou na época, agora é super famosa, mas na época não bombou, porque era em português, mas aconteceu exatamente o que eu tinha pensado. Eu cantei nas Olimpíadas, saiu um monte de notícia, e quando as pessoas foram pesquisar, ou estavam ouvindo o rádio no Brasil, porque estavam viajando, ouviam a voz dele, reconheciam, e chegavam ao meu trabalho. Aí eu fui começar a viajar para entender o internacional. Eu viajava sozinha para ter reunião com diferentes managers de todos os maiores artistas que vocês puderem imaginar do mundo. Até então eu tinha assinado com a William Morris, que é a minha agência. Assinei porque conheci ele no Brasil, Rob Marcos, meu agente, e ele me ajudou a me apresentar para essas pessoas. E eu ia para Los Angeles, eu fazia meu final de semana de shows. Na segunda-feira eu pegava um voo, ia para Los Angeles, ficava terça, quarta, quinta eu pegava o voo de volta, fazia show sexta, sábado, domingo, segunda eu pegava o voo e ficava 3 dias em Los Angeles e o resto no Brasil. E esses 3 dias eu fazia reuniões durante o dia e à noite eu ia para a balada para ouvir as músicas, conhecer artistas, porque eles vão muito. Então, nessas baladas eu conheci vários artistas que eu cantei, futuramente que eu vou cantar, vários rappers, pessoas que eu super fui fã, e fui conhecendo assim na balada. E aí eu chegava da balada, tomava um banho e ia para a reunião para falar com os managers. Aí eu contava a minha história e tal, e até então eu não tinha conseguido quase... Eles ficavam impressionados e tal, mas eles não entendiam o Brasil. Muitos deles queriam que eu largasse o Brasil para ir fazer a carreira fora. E eu queria explicar que eu queria fazer os 3 ao mesmo tempo. Então, Os 3, o espanhol, inglês e português. português. Então, eu consegui um manager. A gente não assinou um contrato, a gente fez um período de experiência. Mas eu estava, na verdade, em dúvida entre 2 grandes managers. E eles eram muito bons, só que muito parecidos onde chegaram, mas estilos diferentes de trabalho. Então, eu fiz um questionário para os 2 com as mesmas perguntas, para ver como que cada um responderia. E aí fiz um call com um que tentou me enrolar. E aí eu me fingi bem de boba, assim, sabe? Que é para ele não ter muito trabalho para me enganar, para eu pegar logo, se fosse enrolão. Aí
queria pegar muita porcentagem de Brasil e tal. E eu falei, não, olha, eu já faço isso aqui sozinha. Eu topo a porcentagem fora do Brasil. Dentro do Brasil, a partir do momento que eu exceder esse valor, você participa comigo. E ele achou que o meu valor que eu mandei era anual, mas era mensal. Aí eu falei, não, esse valor é mensal. Aí ele, mensal? Mas eu tinha escrito o e-mail. Aí eu já não gostei, porque ele não prestou atenção no e-mail, né? Que eu escrevi mensal, e ele achou que era anual. Falei, o valor é grande, mas é mensal. E aí eu já não gostei. Aí fui com outro. Mas aí tinha muito essa coisa de não entender o Brasil, não querer investir tempo no Brasil. Acho que também ele tinha muitos artistas grandes. E eu cheguei à conclusão de que era melhor ficar sozinha mesmo. E comecei a fazer várias reuniões para saber o que eu poderia fazer. E aí eu tive um impasse, porque até então eu tinha cantado em português, né? Por mais que eu tinha feito as parcerias em espanhol. Mas eu não tinha cantado em outra língua. Então eu estava no momento de escolher. Eu faria o seguinte, bom, na época eu consegui colocar o Maluma, eu briguei com as rádios para conseguir colocar a voz dele em espanhol, porque eles queriam tirar a voz dele, porque disseram que espanhol não pegava no Brasil mais. Antigamente pegava, mas hoje em dia o povo não gostava mais. Eu falei, mas esse é o diferencial que eu trouxe. Então, eu persisti muito mais, gastei muito mais para investir, para conseguir pegar a música, né, com o espanhol. E foi bem quando depois ele gravou com a Shakira. Então, a Shakira e ele já estavam nomes conhecidos no Brasil. A Shakira já era e ele ficou conhecido no Brasil. A música bombou. Depois o Justin Bieber fez um remix de Despacito. E o espanhol já estava bombando na rádio do Brasil. Aí eu falei, agora tem espanhol tocando tudo quanto é lado, eu vou fazer uma música em espanhol, esse é o momento. E eu escrevi paradinha, pedi ajuda de algumas pessoas, mas não tive ajuda de ninguém. Aí eu peguei meu professor de espanhol, que eu tinha um programa no Multishow, e eu não falava espanhol, né? Mas eu queria muito falar. Então, o meu programa, ele tinha 3 palcos e os artistas cantavam, eu apresentava, saía, eles cantavam. Então, eu deixava o professor de espanhol no meu camarim. Aí eu ia, falava, boa noite, galera, começou o programa. Aí saía, ia para o camarim estudar espanhol com o professor. Aí, quando dava a minha hora de novo, eu voltava, falava, apresentava, voltava para o camarim para estudar espanhol. E fui aprendendo. Aí, na hora dessa música, liguei para o meu professor, falei, me ajuda a traduzir uma coisa aqui? E aí traduzimos a música e foi paradinha. E eu mantive paradinha em português, primeiro porque era o refrão, e eu não podia me distanciar tanto no Brasil, eu precisava dos números do Brasil. Então, eu coloquei essa palavra para o Brasil conseguir se identificar e me dar os números para quando eu chegasse lá, eu falasse, não, mas olha essa música aqui, tem muito streaming, tem muitos números. E fiz isso, mas eu tinha todo um plano traçado. Ali era um momento, ou eu vou, ou eu não vou. E a gente vai falar um pouquinho mais de tendência, mas você falou marketing, branding daqui a pouquinho, mas você falou uma coisa no comecinho da sua resposta que eu não queria perder o gancho, que foi estética. Tá? E dado o debate todo que o clipe de Vai Malandra trouxe no mundo inteiro, você assim fala que através do seu trabalho o principal produto que você vende, que você passa é a confiança, é o amor próprio. É a gente se aceitar e se amar do jeito que a gente é. E, ao mesmo tempo, você também é uma pessoa que quer cuidar de si, que fala abertamente sobre cirurgia estética e que não tem problema nenhum em admitir que já passou por algumas. Você acha que, às vezes, isso pode ser visto como uma contradição à sua própria mensagem do positive body image e aceitação? Não, eu sempre defendo a autoestima. Quando eu comecei a fazer música, eu queria mais do que só fazer música para divertir, para a galera dançar. Eu queria criar um approach, eu queria criar uma coisa que fizesse as pessoas pensarem além de dançar e se divertir. Então, eu comecei a fazer essa coisa do empoderamento da mulher, porque eu sempre tive muita dificuldade, né, por ser mulher. Eu achava que não, mas ser mulher faz muita diferença. E eu queria muito colocar isso nas mulheres. E o fato de eu assumir
as minhas cirurgias é porque eu trabalho muito com a verdade, assim. Eu acho que o artista ele tem muito poder de influenciar na vida das pessoas, assim. O nosso país é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. E as pessoas não admitem, não falavam. Falavam, eu acordei diferente. E eu me indignava com isso, porque eu tenho tanta fã. E, assim, o Brasil também é um dos países que mais faz publicidade com artistas no mundo, com celebridades. Isso significa que o nosso povo presta muito atenção na vida das celebridades. E eu era pobre, de bairro pobre, e te garanto, posso falar com propriedade, que a gente leva a vida do artista como padrão para a gente seguir. Sempre foi assim. E eu acho que, a partir do momento que a gente finge que é possível ter uma vida perfeita, sem erros, sem consertos, você ilude o público. Você faz o público pensar que é possível essa perfeição e você acostuma mal a sociedade num nível que, na hora, por exemplo, de um público votar, ele vai procurar aquela pessoa mais perfeita possível, né? A mais imune dos erros, a mais impecável, mas essa pessoa não existe. Então, ele vai acabar votando na pessoa que melhor sabe fingir. Então, ele já vai votar errado. A gente está chegando no finalzinho e eles pediram para eu pegar uma pergunta da plateia. Sim. E a pergunta é o seguinte, da plateia, tá? Oi, Anitta, pode dar uma palhinha pra gente? Qual música? Ai, meu Deus. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede enviciado. Me dice, baby, suena interesado. Si quieres ven y quédate outro round. Obrigada. Você quer deixar uma última mensagem aos jovens e a todo mundo pelo Brasil e pelo mundo que está te assistindo hoje? Eu quero agradecer pelo convite. Foi uma honra estar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que muitos jovens no Brasil, nesse momento que está precisando tanto de esperança e de sentimento bom no coração, que a gente tenha feito alguma coisa de bom para eles. Sim, Obrigada. E a gente, do nosso lado, deseja todo sucesso enquanto você continua aí tocando esse privilégio e essa responsabilidade que é carregar a voz do Brasil para o mundo. Obrigada. Obrigada.